e nós vamos aqui continuar o nosso curso de doutrinas básicas. Hoje, nossa aula número 17. Espero que você tenha acompanhado as outras 16 aulas. Amém? Muito bom. Que Deus nos abençoe e nos ajude a caminhar na sua palavra. No nosso último encontro, nós terminamos a lição da introdução. Então, nós levamos 16 aulas só para dar uma introdução, só para lançar algumas bases, alguns alicerces, alguns entendimentos iniciais que a gente precisa ter. E é muito bom que você, se puder, revisar as aulas anteriores para você ter certeza de que você entendeu tudo. Então, você tem os vídeos aí anteriores para você tirar as dúvidas, anotar alguma coisa que você acha que é bom anotar para não esquecer. E hoje nós iniciamos, propriamente dito, aquelas lições que são específicas do nosso curso, tá bom? Lembrando que este curso ele está mais resumido. No Facebook nós temos o curso quase completo, as lições mais extensas e um número maior de lições, um curso mais completo, que a gente pretende qualquer dia passar para o YouTube também, não é? Vamos então orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude e nos acompanhe nesta manhã. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós te damos graças pela tua igreja, pelo teu povo aqui reunido. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos na tua casa, mas obrigado porque nós somos a tua casa. Nós somos um templo espiritual edificado por meio do teu Espírito Santo. E neste templo nós somos as pedras vivas que o Senhor usa na construção da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, também, porque nós temos este local para nos reunir, porque é bênção do Senhor. Nós temos um local que nos abriga do frio, da chuva, e nós somos gratos também por esse local. E nós pedimos que o teu Espírito nesta manhã sopre sobre nós, nos abençoe, nos acompanhe, abra a nossa mente, nos dando entendimento e dando paixão pela tua revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No início da história da igreja, no começo da evangelização, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, as conversões elas eram muito numerosas. Então, no início da evangelização, multidões se rendiam a Cristo. E isso se dava principalmente pelo fato de que Jesus é o Messias de Israel. O Salvador do mundo, ele vem de Israel. Jesus é o descendente de Davi, aquele que tem o direito ao trono, não apenas ao trono de Israel, mas ao trono do universo, porque ele é criador. João diz lá no seu capítulo 1 que tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele. Ele é o Verbo eterno, o Criador, que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Messias de Israel, o Salvador do mundo todo. Mas para salvar o mundo, para alcançar as nações, Deus escolheu fazer isso através de Israel. E nós não podemos perder isso de vista. Então, o Evangelho começou a ser pregado em Israel. Jesus ia de cidade em cidade pregando o Evangelho. Você que está estudando o Evangelho de Marcos, você vê isso bem evidente. Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando o Evangelho
E ele diz assim: é por isso que eu vim. Nós vamos aos povoados pregar o evangelho, porque foi por isso que eu vim. Jesus veio trazer as boas novas de salvação aos perdidos. E Jesus instrui os seus discípulos, ensina os seus discípulos a irem de 2 em 2, preparando o caminho, anunciando que o reino de Deus chegou. E depois, no Pentecostes, que foi o texto que nós lemos hoje no início, que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja é capacitada com o poder de Deus para anunciar o Evangelho, com a autoridade que Jesus recebeu por causa da sua obra completa. É muito lindo a gente lembrar das palavras de Jesus na cruz, quando ele diz: está consumado. Sabe o que isso significa? Que não faltou nada para a nossa redenção. Ali na cruz, Jesus completou por completo. Eu quero insistir, até usar um pleonasmo aqui. Jesus completou por completo, definitivamente, toda a obra da redenção, quando ele morre ali na cruz. Não ficou faltando nada. Não ficou faltando nenhuma outra coisa, nenhum outro processo, nenhuma outra investigação, não ficou faltando nada. Está consumado. Essa palavra é forte. Ele completou a sua obra. Por isso ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus, então, revestido de toda a autoridade, lá em Mateus 28, 19, ele diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então Jesus deu uma ordem, a ordem de fazer discípulos, de ir e fazer discípulos. E foi assim que a igreja nasceu. Aí você vê Paulo, o imitador de Jesus, que dizia: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele diz: vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Por quê? Porque os irmãos de Tessalônica se tornaram discipuladores. Eles iam de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregavam o evangelho, faziam discípulos, e assim a mensagem do evangelho alcançou toda a Macedônia e a Acaia. E todo mundo comentava da fé dos tessalonicenses, que se tornaram uma igreja exemplar, uma igreja modelo, uma igreja missionária, uma igreja que aguardava a volta de Jesus com uma esperança forte. Essas histórias todas que estão na Bíblia são bonitas, são lindas, são maravilhosas, são inspiradoras. Quando a gente começa a ver o Espírito de Deus agindo na história. E naquele dia em que Pedro toma a palavra lá, no dia de Pentecostes, e anuncia que o Messias esperado é Jesus Cristo, aquela multidão se converte. Vamos ver algumas dessas passagens. Vamos começar em Atos 2. Atos 2:41. Diz assim: depois que Pedro pregou e toda aquela gente se arrependeu, o texto diz: muitos acreditaram, creram, aceitaram. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Então, uma multidão. Por quê? Porque toda aquela multidão estava no contexto do judaísmo. E no contexto do judaísmo, eles se reuniam todos os sábados para estudar a Escritura. Eles se reuniam no templo e nas sinagogas. O templo era um complexo de edifícios e ali tinha vários pátios. E os mestres de Israel usavam aqueles pátios para reunir as pessoas e instruí-las na lei de Deus.
Então, todo aquele povo estudava a Bíblia, e a gente percebe que em Israel havia discipulado, os mestres faziam seus discípulos. Então, o discipulado era uma prática comum do judaísmo antigo, e de modo que toda aquela multidão, os que estavam ali em Jerusalém, os que ali residiam e os que vieram de fora, de outras nações, estavam ali reunidos para aquela festa, quando o Espírito Santo foi derramado, e aqueles que estavam cheios do Espírito Santo anunciavam as grandezas de Deus, as grandes coisas que Deus tem feito, na língua dos estrangeiros, na língua do coração, na língua materna. E eles então ficaram admiradíssimos com aquilo. E Pedro então toma a palavra, embora alguns estavam criticando, estavam dizendo que aquele povo estava embriagado, mas Pedro diz, não, isso que vocês estão vendo é aquilo que o profeta Joel falou há muito tempo atrás. Isso é uma profecia se cumprindo. E ele conta a história de Israel, ele conta a história do Messias, das promessas do Messias, das coisas que Davi falou, e ele vai construindo ali uma explicação para dizer que Jesus de Nazaré, a quem os líderes religiosos do povo condenaram à morte, é o Messias enviado por Deus. É o Salvador do mundo que Deus enviou. E então aquela multidão fica aflita. E agora o que a gente faz? E Pedro então diz, vocês precisam se arrepender e crer no Senhor Jesus, e depois vocês serão batizados para que os pecados de vocês sejam perdoados. E aí 3.000 pessoas se convertem. Mas essas 3.000 pessoas já sabiam aquilo que a Bíblia fala sobre o Messias, aquilo que o Antigo Testamento anunciava. Eles conheciam as profecias. Pedro, então, ele só tem que ligar 2 pontos. Bom, vocês já sabem tudo sobre o Messias, pois esse Messias anunciado é esse Jesus de Nazaré, que foi morto, mas ressuscitou. Ele liga esses 2 pontos, e aquela multidão, então, que já estava instruída na palavra de Deus, que já sabia quem é Deus, que já conhecia as promessas de Deus, aquela multidão se rende ao Senhor Jesus. E então, 3.000 pessoas. Aí passa mais um pouquinho, capítulo 4, verso 4. O que diz lá? Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Isso quando Pedro e João vão ao Sinédrio. Eles vão lá e os líderes lá ficam aborrecidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo. Eles ficam, acho que, enciumados, não é? Mas os apóstolos ali estavam ensinando o povo. Depois eles vão ser chamados no Sinédrio, e veja que interessante, o mesmo conselho que condenou Jesus à morte chama os apóstolos lá, especialmente ali Pedro e João, e eles são ameaçados. E aí Pedro diz assim, o negócio é o seguinte, vocês acham que eu tenho que obedecer vocês ou a Deus? A gente não pode parar de falar das coisas que a gente tem visto. Aí você vê a diferença que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Pedro, medroso, que negou Jesus 3 vezes diante de pessoas que não tinham nenhuma influência, de repente ele está diante do conselho que condenou Jesus à morte, um conselho que tinha poder ali para condenar qualquer um à morte. E Pedro então enfrenta aquelas pessoas, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque então o Espírito Santo foi enviado para habitar os crentes, para estar na vida dos crentes. Então, eles pregam, e naquele dia, 5.000 homens, só a conta dos homens. Antigamente se contava os homens, né? Não contava mulheres e crianças. Geralmente as estatísticas eram referentes a homens. Então subiu de 3 para 5.000. E depois, Atos 5,14, quando Lucas perde a conta.
mas é tanta multidão, que chega uma hora que ele perde a conta. Atos 5:14 diz assim: uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Então, multidão. Então, o início da história da igreja é um início de conversões numerosíssimas. Por quê? Porque o contexto era um contexto de conhecimento da palavra de Deus. Aquela multidão não estava começando do zero, eles já conheciam a palavra, as revelações, as promessas. Eles só recebem o entendimento de que o Messias esperado veio, ele é Jesus de Nazaré, que morreu por nós e ressuscitou e está vivo. Mas depois, quando o evangelho vai para o meio dos gentios, ou seja, dos não-judeus, o processo é diferente. Acontece de uma maneira diferente. Você pega, por exemplo, Atos 19, aquelas pessoas, grande parte delas, embora quando Paulo vai a uma cidade, ele procura primeiro a sinagoga, e na sinagoga ele encontra pessoas ali, ele encontra alguns judeus, e ele encontra prosélitos. O que são os prosélitos? Prosélitos são os não-judeus convertidos ao judaísmo. São aquelas pessoas que não eram da descendência do povo de Israel, mas eles, conhecendo a palavra de Deus, eles creem no Deus de Israel, creem na palavra e nas promessas. E eles então são chamados prosélitos. E embora Paulo assim sempre chegue numa cidade e ele vá primeiro na sinagoga, pregue primeiro na sinagoga e traga para si aqueles que creem na sua mensagem, e a sua pregação é semelhante à pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Paulo explica que o Messias esperado veio, ele é Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem central da sua pregação. Mas entre os gentios se agregam ao grupo também muitas pessoas que não fazem parte desse contexto religioso. Então, qual que é a estratégia de Paulo? Ele se reúne todos os dias. Alguns pesquisadores dizem que Paulo ensinava a palavra todos os dias por um período de 5 horas. Ele reunia aquelas pessoas e por 5 horas, todos os dias ele ensinava aquelas pessoas. Então foi um intensivão, hein? Essas pessoas aprenderam muito de Paulo. Muito de Paulo. Veja aqui, Atos 19, 8 a 10. Diz aqui, Paulo está em Éfeso, né? Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos, a palavra no original aí é discípulos, levando os convertidos consigo. E começou a falar diariamente, na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Tem uma série de processos aí envolvidos, porque o relato é muito resumido. A gente tem que preencher as lacunas para entender o que aconteceu. Paulo, na verdade, ele vai ficar 3 anos em Éfeso, como ele fala aqui em Atos 20, quando ele se reúne com os presbíteros de Éfeso, lá na cidade de Mileto. Paulo se reúne ali para se despedir dos presbíteros de Éfeso, e ele diz: olha, durante 3 anos eu não parei de ensinar a cada um de vocês com lágrimas, publicamente nas casas, não deixei de ensinar a cada um de vocês.
Mas aqui, inicialmente, por 2 anos, o ministério de Paulo, por 2 anos, foi suficiente para que a palavra se espalhasse por toda a província da Ásia. E isso é algo que a gente precisa prestar atenção, porque Paulo, ele era um imitador de Jesus. Quando você lê o livro de Atos, você vê que Paulo, em toda cidade em que ele planta uma igreja, ele traz alguém com ele, para ele discipular. Alguém que passa a viajar com ele, para ele discipular. Então, aquilo que Jesus fez, Paulo fazia. Jesus chamou 12 para perto, gastou tempo com esses 12, até que eles se tornassem os líderes da igreja. E Paulo faz a mesma coisa, ele escolhe algumas pessoas, ele chama com ele algumas pessoas, essas pessoas o acompanham o tempo todo. Se você pega aqui, por exemplo, em Atos 20, você vai ver isso. Atos 20, versículo 4, diz assim: foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Então, veja, tem gente de todo lugar, tem gente de todas as cidades. E Paulo, então, discipula essas pessoas, ele está preparando essas pessoas para se tornarem líderes da igreja. Ele está restaurando, ele está treinando para o ministério, ele está acompanhando a vida dessas pessoas, preparando essas pessoas para se tornarem líderes da igreja. Então, Paulo faz isso. Mas, inicialmente, aqui em Éfeso, esse período de 2 anos foi suficiente para que toda a província ouvisse a palavra do Senhor. Como? Paulo não tinha equipamentos de vídeo. Lá no Império Romano não tinha internet. Paulo não tinha uma equipe tão boa como a gente tem aqui, uma equipe excelente para o som, para a transmissão, que faz esse trabalho maravilhoso para que a nossa mensagem possa alcançar pessoas em vários lugares. Nós já vimos pelas estatísticas que tem pessoas até em outros países que nos assistem. E não escrevem o nome lá, né? Não querem se identificar, mas a gente não sabe aonde essa mensagem vai parar, não é? Mas Paulo não tinha nada disso. Como que a mensagem alcançou toda a Ásia? Porque ele fazia discípulos e ele instruía as pessoas. Quando você olha aqui, aquele texto que eu mencionei, de Atos capítulo 20, olha o que ele diz aqui, Atos 20, 20. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Publicamente ele reunia aquele pessoal 5 horas por dia, ensinando a palavra de Deus. Nas casas era um ensino individual, para uma pessoa, para uma família. Ele gastava tempo com uma pessoa, com uma família. Ele fez isso, e aqui no versículo 31, a gente percebe isso. Ele diz assim: portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. Quer dizer, ele ensinava publicamente, mas ele se reunia com cada um deles. E isso é discipulado. E Paulo, então, fazia discípulos que se tornavam discipuladores. E a gente supõe que esses discipuladores, porque não tinha internet, não tinha vídeo, como que o evangelho ia alcançar toda a província? Esses discípulos que Paulo fazia, iam às outras aldeias, cidades, vilas, e chegavam ali, reproduziam tudo que Paulo tinha feito. Pregavam o evangelho, instruíam, faziam discípulos. Foi dessa maneira que o evangelho se espalhou, porque não tinha outra forma disso acontecer. Pessoas tinham que levar o evangelho pessoalmente, e tendo contato, fazendo discípulos com aquelas pessoas.
Então, aí você percebe, Paulo 2, 3 anos preparando aquelas pessoas. Lá em Pentecostes, estava todo mundo preparado, todo mundo ali estava no contexto do judaísmo, não precisou muita coisa, multidões. Depois, quando o evangelho chega entre os gentios, a gente percebe que há um período de instrução, há um período de preparação. E em toda a história da igreja, sempre aqueles que se unem à comunidade da fé, passam por um período de instrução. Os apóstolos, eles davam uma instrução para os novos convertidos, tanto que tem um documento muito importante, conhecido pela igreja, um documento antigo que se chama o Didaquê, que eram instruções que eram dadas para aqueles que se convertiam à fé cristã. E aí, no decorrer da história, a igreja foi decidindo sobre isso, sobre quanto tempo as pessoas precisam ser instruídas para que elas possam ter o básico, o mínimo, para poder se unir à igreja, para que uma pessoa não venha a fazer parte da igreja só por empolgação, sem entendimento. Porque fé exige entendimento. Quem tem fé precisa entender aquilo que crê. A nossa fé não é uma fé cega, no sentido de que a gente crê em qualquer coisa e a gente nem entende direito aquilo que a gente está crendo. A nossa fé, ela tem raiz, ela tem alicerce, ela tem fundamento, ela se baseia na palavra de Deus e na história do povo de Deus que está registrado na sua palavra. Então é muito importante que todo aquele que se une à igreja tenha uma instrução básica. E esse curso que eu dou de doutrinas básicas, ele é a instrução básica, porque você não vai aprender tudo num período assim de, se for contar assim corrido, 1 ano. Em 1 ano você não aprende tudo o que você precisa. Você vai continuar aprendendo a vida toda. A igreja é um local de adoração, mas também de instrução. Então você não pode desistir, você não pode abrir mão do ensino. E agora nós temos essa facilidade. Pastor, eu tive uma dor de barriga, não pude ir ao culto. Você vai lá, assiste o vídeo para você não ficar por fora, para você continuar caminhando com a comunidade. Essa é uma facilidade, alcança quem não é daqui, mas ajuda você também nas emergências. Mas a vida não é uma emergência constante. Não é? O ideal é que você esteja presente aqui com o povo de Deus, porque é aqui, na reunião da comunidade, que a vida acontece. É muito importante a gente conviver, a gente conhecer os irmãos, a gente caminhar junto. O recurso tecnológico é uma ferramenta que ajuda, que dá um apoio, que não deixa você ficar por fora. Que nem agora a gente prega em séries, né? E a série, ela nos ajuda a refletir um tempo maior sobre um tema, do que você simplesmente ouvir uma mensagem e depois no outro domingo você já esqueceu, mas a gente passa o mês todo falando de um mesmo tema, isso reforça, isso ajuda você a aprofundar um pouco mais, você gastar um tempo maior pensando sobre isso. Mas se você por alguma razão viajou, ficou doente, teve um imprevisto e você perdeu aquele domingo, você corre lá, assiste o vídeo para você poder retomar sem ficar por fora, sem ficar perdido. Não é só fica perdido quem quer. Nós temos essas facilidades hoje, não é verdade? Mas naquele tempo não tinha nada disso. Então, exigia muito mais empenho das pessoas em conhecer a palavra de Deus, e havia então essa preocupação, e sempre houve em toda a história da igreja essa preocupação de instruir principalmente os novos convertidos, aqueles que se uniam à igreja, a respeito de algumas coisas que são básicas para a fé. E nós vamos falar de algumas dessas coisas que são básicas para a fé, não conseguimos falar de todas elas, mas a gente, pela vida, a gente vai falando
de todas elas, à medida que você continua firme, envolvido com a vida da comunidade, você tem oportunidade de crescer e de aprender mais. E a gente tem feito isso de várias maneiras, né? Nós temos aquela pregação temática. Durante um mês nós desenvolvemos um tema à luz da palavra de Deus, e às quartas-feiras nós temos a exposição bíblica. Normalmente o que a gente faz nas quartas-feiras é estudar um livro da Bíblia inteiro. Já estudamos vários, aliás a gente já tinha estudado quase todos, mas aí depois, com a pandemia, a gente passou a transmitir, então nós começamos a estudar novamente aqueles estudos que não tinham sido gravados, para você ter lá o conhecimento da palavra. Isso é muito importante. E de vez em quando a gente faz aquelas campanhas de crescimento espiritual, estudando um livro que tem conteúdo bíblico, como nós começamos já na quarta-feira passada, aquela série O que é o Evangelho. Então nós fazemos isso nas quartas-feiras. E no domingo de manhã, a nossa prioridade são as doutrinas bíblicas. Então você tem várias maneiras de crescer, de receber a instrução. A gente não vem à igreja só para receber um encorajamento, para viver a semana e depois volta para outro encorajamento. Não, aqui você recebe um treinamento para você mesmo se encorajar, para você não depender só do encorajamento de outras pessoas, mas para que você saiba caminhar com Deus, saiba andar com Deus e cresça à medida que você caminha com Deus e que você se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, no decorrer da história, e eu estava dizendo que a igreja sempre teve essa preocupação de dar as primeiras instruções àqueles que chegam. Em alguns períodos da história essa preparação foi mais curta, em outros períodos da história essa preparação foi mais longa. Normalmente isso vai de comunidade para comunidade, de acordo com a necessidade do contexto, é que a gente decide quanto deve ser esse tempo, qual deve ser a instrução básica que a gente deve receber. E eu creio que essa instrução ela não deve ser muito longa, mas ela também não pode ser muito curta, porque a gente realmente precisa rever alguns temas, e alguns temas são essenciais para a nossa compreensão. Então, em todas essas ocasiões, em todas essas opções que a igreja tem desenvolvido na história, de gastar mais tempo, menos tempo, etc., o mais importante é que esse curso tem um objetivo, que é levar você a entender melhor o significado do passo que você está dando quando você se une à igreja. Se você abrir comigo em 1 Pedro 3,15, olha lá, que passagem maravilhosa. 1 Pedro 3,15, ele diz que nós devemos estar sempre preparados para responder àqueles que perguntam qual a razão da nossa fé. 1 Pedro 3,15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então, quando uma pessoa chega para você, escuta, você está frequentando uma igreja, por quê? Você abraçou a fé cristã, por quê? O que você pensa sobre isso? Você precisa estar preparado para responder. Olha, porque eu tive um encontro com Jesus, eu entendi o Evangelho, eu entreguei minha vida a Deus, Ele está fazendo uma obra, Ele está me transformando, Ele está me ajudando, Ele está me ensinando a ser uma pessoa diferente. Eu não sou ainda uma pessoa perfeita, acho que nem você, nem serei uma pessoa perfeita nessa vida,
mas eu quero melhorar. Eu quero seguir esses ensinamentos e mais importante de tudo, eu encontrei paz com Deus e o caminho da vida eterna. A gente precisa estar preparado para explicar essas coisas. E aí quando você fala uma coisa dessa, a pessoa vai ter perguntas, ela vai ter dúvidas, ela pode até duvidar da sua escolha, da sua experiência, pode até não concordar com você, mas se ela tiver perguntas a fazer, você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto para responder aquilo com tranquilidade, porque você entendeu. Aquilo que você entendeu é aquilo que você consegue passar para os outros. E Pedro diz que nós devemos estar preparados para dizer para as pessoas qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa caminhada com Jesus. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção é Romanos 10. Romanos 10, de 1 a 4. Paulo fala, nós já comentamos sobre essa passagem, né? Paulo fala do desejo que ele tem que os seus compatriotas sejam salvos. E ele diz, eles não estão salvos ainda, porque eles têm muito zelo, mas sem entendimento. Eles levam muito a sério essa questão da religiosidade, mas eles não têm o entendimento verdadeiro de como é que Deus salva as pessoas. Eles estão tentando se salvar a si mesmos pelos seus próprios esforços. Eles não entenderam ainda que a salvação é somente pela graça, por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz assim: meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Essa palavra aceitos aqui, no original, ela fala a respeito da justiça e da justificação de Deus. Quer dizer, Deus nos aceitar. Como é que Deus pode me aceitar? A gente prega tanto para as pessoas aceitarem Jesus, mas é Jesus que precisa nos aceitar. E Ele nos aceita, nos justificando. Ou seja, Ele atribui a nós a justiça de Cristo, para que a gente possa então entrar na presença de Deus. Gente, isso é muito forte. Isso é algo extremamente forte. A gente precisa parar para ficar admirando esse ensinamento. A gente precisa parar para meditar nisso. Eu, pecador, sem justiça própria, sem capacidade de me representar diante de Deus, porque sou pecador indigno, e o pecador é alguém que ofendeu a santidade de um Deus santíssimo. E aí, de repente, Jesus que foi perfeito, Jesus que foi impecável, Ele coloca sobre mim a justiça dele. A justiça de Cristo é colocada sobre mim como, vou dizer aqui, como um lençol que me cobre. De tal maneira que o Pai, quando olha para mim, Ele vê a justiça de Cristo. E Ele então me recebe na presença dEle, porque eu fui revestido da justiça de Cristo, quando eu criei e me entreguei a Jesus, quando eu confiei no sacrifício que Ele fez na cruz, em meu lugar e pelos meus pecados. Então, esse ensinamento ele é grandioso, mas uma pessoa só pode entendê-lo e só pode se maravilhar desse ensinamento por uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence de que pecamos. Ele nos convence de que pecamos contra um Deus santo
e nos conduz ao arrependimento. Ele nos convence da justiça de Deus que é perfeita em Cristo. E Ele nos convence do juízo que vem sobre todos aqueles que não têm Cristo. Isso é uma coisa que só por uma ação sobrenatural de Deus é que a gente pode compreender. Isso não está ao alcance da mente carnal. É algo sobrenatural de Deus. É um entendimento que impulsiona você a se entregar a Deus. Então, nós devemos estar preparados para isso. E aí, aqueles que se unem à comunidade, né, no decorrer dos tempos, dependendo do lugar, dependendo do contexto, a igreja vai percebendo quais são as evidências de uma pessoa que realmente quer seguir o caminho de Deus. E uma pessoa que realmente quer seguir o caminho de Deus, ela abre mão das suas vontades, ela abre mão das construções do seu próprio pensamento, dos seus próprios planos, ela abre mão dos valores da sociedade e do mundo para abraçar o Evangelho e os valores do Evangelho. Então, uma pessoa que se converte verdadeiramente a Cristo é uma pessoa que abre mão da sua própria vida por Cristo. Essa é a evidência. E em cada cultura, essa evidência se manifesta de algumas maneiras. Uma pessoa que se entregou a Cristo, ela se entregou por completo. Ela está disposta a rever todos os seus valores. Ela está disposta a rever todos os seus princípios. Ela está disposta a rever, à luz da Escritura, todas as suas escolhas. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho nos dá uma nova cosmovisão. O Evangelho nos ajuda a entender o mundo, a história, a vida, por um ponto de vista diferente. Por exemplo, se eu entrar aqui e colocar um óculos azul, eu vou ver tudo azul. Essa cadeira branca vai ficar azul, o seu rosto vai ficar azul, tudo vai ficar azul. Se eu colocar um óculos vermelho, fica tudo vermelho. Se eu colocar um óculos amarelo, fica tudo amarelo. Essa é uma ilustração meio simplificada do que é uma cosmovisão. Quando você coloca as lentes do Evangelho, você interpreta toda a realidade de um modo bem específico. Há várias maneiras de se entender a história. Aqueles que não têm a cosmovisão do Evangelho, eles apenas dizem o seguinte: olha, o homem é uma ameba que deu certo. Essa é a cosmovisão daqueles que não têm o Evangelho. Mas se você tem o Evangelho, você entende, você não está aqui por acaso. Não foi obra do acaso que tem um planeta na exata distância da estrela que ele precisa estar, que a nossa estrela é o Sol. Você tem um planeta que tem um satélite grande comparado com o planeta, que causa as marés, que são muito importantes para a vida na Terra. Você está num planeta que tem movimentos tectônicos, quer dizer, ele tem uma parte líquida no seu interior e os continentes flutuam sobre essa parte líquida, e isso, dizem os cientistas, é algo essencial para a existência da vida. Você tem um planeta que, por causa desse núcleo líquido que se movimenta, tem um campo magnético que nos protege das radiações, tanto do Sol como do espaço. Lá fora é tudo muito cheio de radiação. Tanto que os astronautas não podem ficar muito tempo, e quando ficam, tem que estar com uma roupa especial que protege um pouco. O grande dilema das viagens espaciais é como se proteger da radiação. Quer dizer, um dos grandes dilemas, né? Porque a gente também não pode ficar muito tempo sem a gravidade. Mas vamos pensar, são muitas coincidências
Mas para o homem de fé, nada disso é coincidência, tudo isso é obra do Deus Criador. O cientista diz assim: se não tiver mais nenhum outro ser vivo no universo, é um imenso desperdício de espaço. O homem de fé diz: não tem desperdício nenhum, porque os céus proclamam a glória de Deus. Às vezes eu fico vendo as fotos do telescópio espacial Hubble, e eles publicam fotos de galáxias, e eu fico olhando aquilo. Que coisa mais linda! Como Deus foi criativo. Tudo isso existe para a glória de Deus. Não precisa ter muita gente ocupando esse espaço. A criação glorifica o Criador. Esse é o ponto de vista do homem de fé. Então, você olha a complexidade da natureza, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Você olha a complexidade da natureza, a complexidade da vida. O homem sabe quais são todas as moléculas que um ser vivo tem, mas ele não é capaz de produzir vida. Isso não é incrível? Então, para o homem de fé, o mundo não é obra do acaso, o mundo é obra do Criador. E o Criador criou com um propósito. E o primeiro propósito da criação é glorificar o Criador. É revelar a beleza do Criador. Quando a gente olha para a criação, a gente fica admirado com o poder e a beleza do Criador. Se a criação é tão linda, quão mais belo não é o Criador? E a beleza do Criador é a beleza do caráter de um Deus que é tão poderoso, e o tanto que Ele é poderoso, Ele é santo, e o tanto que Ele é santo, Ele é amoroso. Porque se Deus fosse poderoso e mau, a gente estava numa situação terrível. Mas Deus é poderoso e bom. Então, isso nos faz querer fazer parte da comunhão com esse Deus. Então, isso é uma cosmovisão. A cosmovisão cristã, ela diz que existe um Criador, que a criação não é obra do acaso, que a vida não é obra do acaso, que o universo como ele é hoje não é obra do acaso. Alguém planejou isso. E aí os cientistas vão analisando, porque a ciência nunca é a ciência não é uma coisa definitiva. Ela é algo que está sempre em busca de descobrir mais coisas. Para o homem de fé, a ciência é o estudo dos mistérios da criação. Mas os cientistas lá, analisando todos os dados e as informações que eles têm, eles chegam à conclusão de que o universo todo começou de um único ponto. E eles se perguntam: o que tinha antes desse ponto? Ninguém sabe responder. Mas observando o movimento dos astros, das galáxias, os cientistas dizem: bom, tudo começou de um ponto. Se o universo está se expandindo, um dia ele foi menor. Mas para o homem de fé, isso é obra de uma inteligência sobrenatural, o nosso Criador. Isso é uma cosmovisão. E nós precisamos ensinar essa cosmovisão aos nossos filhos. Ensinar que, embora haja cientistas ateus que neguem a divindade e que digam que tudo é obra do acaso, existem sim cientistas cristãos que entendem toda essa complexidade da criação, mas entendem que tudo isso é obra, num último aspecto, de um Criador. Alguém planejou tudo isso para ser como é. E aí nós ficamos admirados, nós ficamos maravilhados com a criação. Então, eu queria concluir a nossa aula de hoje falando sobre passos. Olha, eu fui lá nas galáxias para depois voltar aqui, né? Eu quero falar sobre passos para alguém se tornar membro da igreja. Tá bom? Passos para você se tornar membro da igreja. Passos que demonstram
que você está disposto a rever os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas crenças, que você está disposto a ver tudo isso à luz do Evangelho. Primeiro passo: para alguém se tornar membro da igreja, precisa ter recebido Jesus como Salvador. Para ser membro da igreja, você deve demonstrar que você creu no sacrifício de Jesus na cruz e que você se entregou a Ele para viver uma vida de obediência a Jesus. Ah, pastor, mas e se a pessoa te enganar? Eu não posso fazer nada. E se a pessoa falar que crê e não crê? E está nas mãos de Deus, Deus é que sabe. Mas se você demonstrar para mim que você tem fé, eu recebo você. Você só precisa demonstrar que você crê em Jesus, no sacrifício de Jesus, num Deus Criador e na palavra de Deus como revelação sobrenatural de Deus para as nossas vidas, para nos ensinar o que devemos crer e o que devemos fazer, o que não devemos crer e o que não devemos fazer. Se vier uma pessoa e me enganar, paciência, Deus é que sabe, Deus é que cuida. De repente, a pessoa enganou num primeiro momento, mas ela vai ouvindo a palavra de Deus e ela se converte verdadeiramente a Cristo. É a obra de Deus. Ou então ela desiste da vida cristã, porque aquele que realmente creu, jamais ele vai deixar o caminho do Senhor. Ah, mas aquele lá abandonou tudo, voltou para o pecado, para uma vida de pecado. Então, ou ele me enganou, ou ele estava enganando ele mesmo. Eu não tenho controle sobre isso. Você disser para mim que você crê nas Escrituras como palavra de Deus, que você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, me dá um abraço aqui, você é bem-vindo. Então, primeiro passo, você tem que ter recebido Jesus como Salvador. Segundo, você precisa estar frequentando regularmente os cultos, porque ser membro da igreja é ser parte de uma comunidade. Não pode acontecer no dia que a gente vai receber novos membros, a igreja olha, nossa, de onde saiu essa pessoa aí? Apareceu de onde? Caiu aí de paraquedas? Não. Você, quando se torna membro da igreja, você já faz parte da comunidade. Você já está frequentando há um tempo. Você já está envolvido há um tempo com a comunidade. Segundo, então, estar frequentando. Terceiro, ter participado dos estudos bíblicos preparatórios. Então, esses estudos que a gente dá de doutrinas básicas, eles são uma preparação para uma pessoa se tornar membro da igreja. A gente exige que o membro da igreja participe desses estudos. Em quarto lugar, você precisa estar dando bom testemunho de sua fé. A pessoa chega assim, olha, eu quero me batizar, mas eu fumo maconha. Eu vou falar, você não entendeu ainda. Você precisa rever algumas coisas, não está na hora ainda. Eu quero ser batizado, mas eu sou adúltero, eu tenho 3 mulheres. Eu vou falar, olha, amigo, senta aí, vamos conversar, você não está na hora ainda, você não entendeu o que é o Evangelho. Então, você precisa estar vivendo uma vida coerente com o Evangelho. Isso inclui algumas coisas, por exemplo, a vitória sobre os vícios, a vitória sobre essas impurezas do mundo, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma. Você pega Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Agora preste atenção no versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, o Evangelho traz uma mudança, uma transformação na nossa mente. Depois, 1 João 2,
Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. O que ele diz aqui? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, se você ama a Deus, você vai deixar de amar as coisas do mundo. Então, esse bom testemunho da fé inclui algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa que não tem a sua situação conjugal definida, precisa definir, precisa casar civilmente. A pessoa que pertence a uma sociedade secreta deve abandonar essa sociedade secreta por amor a Cristo, ou alguma filosofia de vida. Uma vez eu conheci uma mulher, ela falou assim para mim: pastor, eu sou da igreja evangélica tal, mas eu também sou da Seixonoye. Eu gosto das duas coisas, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei: olha, você precisa repensar, porque são coisas totalmente diferentes. Ou você não entendeu o evangelho, ou você não entendeu a proposta da Seixonoye. São coisas totalmente diferentes. Você precisa escolher. Você deve escolher. Ou pessoas que fazem parte de sociedades secretas, esotéricas, também devem abandonar essas coisas. E, em quinto lugar, para se tornar membro da igreja, uma pessoa precisa passar pelo batismo e pública profissão de fé após um exame pelo conselho da igreja. O conselho da igreja quer te conhecer, saber se você realmente tem fé, se você realmente crê naquilo que você precisa crer. Eu vou voltar nessas coisas, eu vou retomar esses pontos no nosso próximo encontro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Mas o nosso horário já deu e já passou. Então nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos juntos. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse tempo, por esta reunião da igreja, pelas classes que estão se reunindo aqui, e nós pedimos que a instrução da Tua palavra venha nos edificar e fortalecer a Tua fé. Por favor, caminha conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Bom domingo para você, que o Senhor te abençoe.